Vamos agora para a resolução do exercício número 7. Ache a área do maior retângulo. Olha o objetivo, hein? O objetivo é maximizar a área do retângulo, o maior retângulo possível, tendo dois vértices no eixo X e os dois outros vértices sobre a parábola. Nossa, que exercício diferente. Então vamos ter que criar um retângulo, dois vértices no eixo X e dois vértices na parábola. Vamos ter que fazer o gráfico da parábola, hein? Vamos lá? Bom, para fazer esse gráfico da parábola, para eu poder construir o meu retângulo, eu começo aqui perguntando algo bem simples. Qual que é a interseção com o eixo Y? É quando o x vale 0. Se o x valer 0, o y vai dar 9. Qual que é a interseção com o eixo x? Pelo menos eu já vou ter alguns pontos. É quando o y é 0. Se o y for 0, fica 9 menos x ao quadrado igual a 0. O menos x ao quadrado vem para cá positivo. X ao quadrado igual a 9, x igual a mais ou menos 3. Como deu simetria, mais ou menos 3, então esse aqui já é o vértice da parábola, hein? Então ficou fácil fazer o gráfico da parábola. Também dá para fazer por translação e rebatimento, hein? Há um rebatimento aqui em y, porque eu estou trocando o sinal do quadrado, e por fora somei 9. Então, translação em y, sobe 9 e rebate. Em vez de ser com cavidade para cima, com cavidade para baixo, acabou. Agora vamos criar o nosso retângulo. Lembra, dois vértices no eixo x. Como a distância em relação à origem é a mesma, para cá anda 3 e para cá anda 3, então obrigatoriamente, eu não sei aonde estão, mas tem que ser a mesma distância da origem, tá? Dois vértices no eixo x e dois na parábola. Não dá para marcar os outros dois na parábola, né? Porque aqui só vai afastando. Então não consigo fechar. Logo, obrigatoriamente tem que ficar em cima. Se bem que ele falou acima do eixo x, né? Mas ficou ainda mais claro isso. Pronto, gente, temos o nosso retângulo. Ok? Bom, objetivo, área do maior retângulo. Restrição é a parábola. Nossa, então a restrição está pronta. Vamos escrever. Não é qualquer parábola, é essa parábola. A parábola já está na forma de uma equação, então a restrição está pronta. Bom, só tem um detalhe importante. Se eu for aplicar o segundo método, eu preciso escrever na forma de equação. Para escrever na forma de equação, as variáveis aparecem do mesmo lado da igualdade e o número do outro. Então, se eu for aplicar o segundo método, eu tenho que jogar o x ao quadrado para cá. Bom, mas vamos com calma, vamos ver o objetivo agora. O objetivo é a área do retângulo. Alguém vai falar, ah, professor, chama aqui de x e aqui de y, a área é x vezes y. Na verdade, não. E agora vem uma explicação muito importante. Se a restrição veio de graça, então eu preciso observar o que significa o x e o y nesse momento. O que significa? Bom, x e y são pontos da parábola. Então, x e y são pontos. E lembra, quando eu relaciono duas figuras, eu preciso, então, dar um jeito de transformar a restrição dentro do meu grande objetivo, que é o retângulo. Então, se a restrição veio pronta, eu percebo que x e y são pontos da parábola. Então, eu vou pegar um ponto comum. Esse não é um ponto comum? É um ponto que pertence à parábola e também pertence ao retângulo. Então, esse é o ponto. Então, vamos lá. Esse é um ponto desconhecido, de coordenadas x e y. Como que eu represento um ponto no plano cartesiano? Eu não parto da origem para chegar até o ponto? Então, o x representa a distância da origem ao que você precisa caminhar para chegar no ponto, e o y a distância da origem ao que você precisa caminhar para chegar no ponto. Como assim, professor? Quer ver? Vou pegar bem aqui nesse espaço. Como que você marca o ponto 1, 2? Você não parte da origem e anda uma unidade para marcar uma em x, parte da origem e anda duas em y. Então, o ponto 1 e 2 significa 1, distância da origem em x, 2, distância da origem em y. Então, ponto xy, distância da origem em x, y, distância da origem até o y. Acho que agora ficou mais claro. Tá. Por que isso? Porque se aqui mede x, aqui também vai medir x. Logo,
A base do retângulo é 2x. E a altura está em paralelo. É o próprio valor de y. Pegou a ideia? Então, eu costumo dizer o seguinte. Toda vez que a restrição veio de graça, então é eu que me adapto à restrição. Se a restrição é uma função, então x e y são pontos. E todo ponto é a distância em relação à origem. Então o x e o y é a distância em relação à origem. Aí depois eu me adapto. Agora eu vou modelar o objetivo. Qual é o objetivo? O objetivo é a área. Qual é a área de um retângulo? Vamos lá, gente. A área de um retângulo é base vezes altura. 2x vezes y. E agora, primeiro método ou segundo método? Gente, o y já está isolado. Vai gerar grau 3, mas tão pequenininho. Eu vou fazer pelo primeiro método. Acho que vai ser mais fácil. E acho que vai ser mais rápido. O primeiro método, função de uma variável. Bom, isola a restrição e substitui no objetivo. Então, vamos fazer isso já. A área é igual a 2x vezes y. 9 menos x ao quadrado. Então, a área, fazendo a distributiva, 18x menos 2x ao cubo. Essa é a área. Primeiro método, como que acha o candidato? Igualando a derivada a zero. Vamos derivar. Derivada de 18x é 18. De menos 2x ao cubo multiplica, dá menos 6x ao quadrado. Iguala a zero e resolve. Então, vamos lá. Isola a parcela em x, multiplica por menos 1, passo 6 dividindo. Então, x ao quadrado vai ficar igual a 3. 18 por 6. E agora extrai a raiz. Vai ficar raiz de 3. Agora eu vou deixar no formato de raiz, porque eu acho que vai facilitar na hora que eu for calcular o y, hein? Por quê? Ó? Se o x é raiz de 3, quem é o y? 9 menos o x ao quadrado. Gente, pode deixar em decimal, igual eu fiz em todos, tá? Porque o que eu queria visualizar? Que aqui eu cancelo, 9 menos 3, o y vale 6. Prontinho. Temos o x, temos o y, vamos para a área. 2x vezes y. 2 vezes raiz de 3 vezes 6. Então, a área, 12 raiz de 3, ou, em decimal, vamos lá, 12 vezes a raiz de 3. 20,78. Por conta da imagem, é até melhor decimal aqui, hein? Vamos lá. Agora, teste da segunda derivada. Vamos analisar a natureza do candidato. Vamos derivar pela segunda vez. Tá, vamos lá. 18 é zero, menos 6x ao quadrado é menos 12x. Sobrou x, troca o valor de x. Menos 12 vezes raiz de 3. Menos 12 raiz de 3 é negativo. Com cavidade voltada para baixo, indica, então, ponto de máxima. Então, vamos lá. Quais serão as dimensões do retângulo? Essa é a pergunta. Eu vou escrever aqui a resposta. As dimensões do retângulo serão 2x multiplica por 2. Então, x é raiz de 3, 2 raiz de 3. Deixa eu dar até em decimal. 3,46. Não tem unidade, hein? Então, deixa sem unidade. Por y, 6. E a área máxima, 20,78. Essas são as respostas. Falta ainda, claro, eu falei que ia fazer em todos os exercícios, o domínio à imagem. Vamos lá. Domínio. Vou fazer pelo x, tá? O x tem que ser positivo porque o x é medida. Não se preocupa que vai aparecer futuramente problemas onde x e y não é medida, tá? Relaxa. Para achar o maior x, se é que existe, eu troco o y por zero na restrição. A restrição está aqui. Trocando o y por zero, opa, vai dar para calcular, hein? X ao quadrado igual a 9, x igual a mais ou menos 3. Mas o x é medida, não pode ser negativo. Então, x é 3.
Então, domínio qualquer valor de 0 a 3 não pode ter igual, porque o x3 corresponde a y0. Se o y for 0, não tem figura. Domínio. Imagem. Vou começar pelo x0. Eu testo os extremos do domínio. Se o x for 0, a área vai dar 0. Menor área é 0. E a maior área, 20,78. Aqui tem o igual. Aqui não tem porque não existe área 0. Prontinho. Finalizamos o problema 7.